Nós vamos começar então dando fundo na peça. Normalmente o MDF ele já é bem plano e liso, tá? Então uma dica que eu vou dar para vocês é que não é necessário lixar o MDF, porque se a gente lixa o MDF, depois quando ele recebe a tinta ele arrepia, tá? Então é bem mais fácil a gente depois lixar a tinta e aí a gente vai obter um efeito aveludado e bem legal, semelhante a uma fórmica, tá? Então o segredo é lixar a tinta e com as lixas específicas que eu vou ensinar depois para vocês, dicas bem bacanas de como obter um efeito legal com pouco trabalho, tá? Por exemplo, no caso dessa peça aqui, nós temos rebarbinhas nas quinas, tá? Aqui onde tinha etiqueta também ficou. Então a gente vai usar só para esses casos, tá? Uma lixa 220, tá? Essa daqui no caso é uma lixa portuguesa que chama Rhinosoft, que eu amo, tá? Ela tem uma espuminha, ela não é muito fácil de encontrar. A Condor tem algumas que elas são pretinhas, que tem uma esponjinha também que dá um efeito bem bacana, que eu gosto bastante, tá? Mas se você não tiver aí na sua cidade, você pode usar uma lixa normal, gramatura 220, que ela é um pouquinho mais grossa, tá? Ó, nós vamos tirar, sem muito trabalho, tá? Não precisa estar passando muito não. A gente só vai tirar essas rebarbinhas. Só o grosso, tá? Eu só vou tirar aqui os cantinhos, dar uma afinada nos cantinhos. Vou dar uma arrumada aqui, onde estava a etiqueta. E só, tá? Vamos economizar bastante o nosso tempo. Parece bobagem falar sobre fundo, tá? Mas ele é fundamental no nosso trabalho e assim uma das partes que eu acho assim que eu perco mais tempo. Então, racionalizar o nosso tempo nesta fase do trabalho eu acho importante. Então, são dicas que eu vou tentar passar para vocês, que muita gente me pergunta, como você consegue trabalhar fora e fazer tanta peça? Então é isso. Eu vou passar para vocês como eu racionalizo o meu tempo para conseguir fazer o que eu mais gosto, que é criar, pintar, carimbar, decorar e fazer as coisas nas caixas e não ficar dando fundo, né? Que ninguém merece perder tempo com isso. E eu percebo assim que muita gente perde muito tempo lixando, passando fundo por dentro das caixas e realmente isso é uma perda de tempo, tá? Então, importante frisar, eu procuro não passar fundo dentro da caixa, tá? Dentro da caixa eu costumo usar cores mais fortes, de boa cobertura, tá? E quando a gente usa cores mais fortes, a gente não precisa passar o fundo, até pelo contrário, é melhor a gente não passar o fundo, porque ele atrapalha o trabalho. A gente vai ter que dar mais mãos para cobrir o branco, tá? Então eu costumo passar, eleger uma cor escura que combine com o trabalho, com o projeto, dou de 1 a 2 mãos, intercalando lixa, consigo o efeito aveludado e economizo bastante meu tempo, tá? Quando eu estou dando fundo, eu costumo já pegar uma quantidade de caixa que eu comprei, que eu tenho, que eu pretendo fazer e já fazer tudo de uma vez. Também aproveito bastante meu tempo aí. E já costumo guardar minhas peças todas com fundo, tomando cuidado de embalar num saquinho plástico ou num saquinho celofane, porque eu já perdi caixa por causa de bolor na tinta. Quando o bolor pega na madeira, a gente ainda consegue tirar e salvar a caixa, mas quando ele pega na tinta, nessa tinta sem verniz, eu já perdi caixa, porque não sai nem por decreto o cheiro. Inclusive, até se alguém souber como tirar bolor de caixa, eu estou aceitando ajuda.
Então agora eu vou dar uma outra dica para vocês a respeito do fundo. Como eu costumo dar fundo nas minhas peças, tá? Vou tentar passar para vocês uma maneira bem real de como eu trabalho mesmo no dia a dia. Eu costumo forrar, até para facilitar o trabalho, forrar com um pedaço de papelão mesmo. Por quê? Porque a hora que eu vou colocar para secar, eu já levanto isso daqui, sujo menos a mão, já vou lá no secador, não preciso ficar pegando, eu consigo ter mais pega na caixa. Eu utilizo sempre esse rolinho, tá? Esse rolinho, ele é da marca Roloflex. Eu não sei se vocês conseguem encontrar fácil na cidade de vocês, mas ele geralmente é encontrado em lojas de material de construção, tá? Qual é o diferencial dele? Ele possui como se fosse uma telinha de malha por cima, olha, vocês conseguem ver? Por cima da espuma, tá? Isso faz com que o quê? Nessa puxadinha que ele tem aqui, ele tem esse cantinho arredondado, o que marca menos na hora de pintar. Eu costumo ter dois, um para dar fundo e outro para verniz, tá? Até tá aqui o meu de verniz. E ele também dura mais, ele acaba durando muito mais do que o rolinho de espuma normal. Agora, se você não tiver esse rolinho, você não encontrar, você pode utilizar o rolinho de espuma normal. Esse quadriculadinho aqui da malha, ele acaba, em alguns casos, criando uma textura no trabalho depois, tá? No caso da gente fazer uma pintura aquarelada, ou no caso de a gente trabalhar com lixa para dar alguns efeitos. Então eu sempre dou fundo com esse rolinho. Se eu quiser utilizar esse efeito da malhinha, eu consigo, e se eu não quiser, ele também não afeta o trabalho, tá? Então, vamos lá. Ó, como fundo, eu costumo mandar preparar, como eu uso muito, eu mando preparar uma tinta, tá? No caso da cor mineral, tá? Da Souvenir, o código é F de faca 067. Para quem não tem muito volume, não queira mandar bater 1 galão, 1 litro de tinta, você pode substituir pela cor mineral das marcas que você está acostumado a usar. No caso aqui é a tinta PVA. Eu gosto muito da tinta PVA, eu tenho um pouco de dificuldade de pintar com acrílica, embora tenha uma corrente muito forte de gente que prefira tinta acrílica, mas é um hábito que eu tenho, principalmente para o fundo, de ser PVA. Tá? Isso não quer dizer que você que já esteja acostumado a pintar com a tinta acrílica não possa usar, pode. Tá? Então nós vamos carregar o rolinho. Quando a gente pinta com rolinho, a gente acaba gastando mais tinta do que quando a gente pinta com pincel. Agora, qual é a vantagem? Marca menos, tá? Marca menos o trabalho e eu consigo fazer essa textura. Que essa textura para mim é fundamental nos meus projetos. Bom, então, eu pretendo passar para vocês essa parte de fundo só hoje, tá? Não pretendo passar nos outros projetos essa parte, tá? É que muita gente me pergunta, tem gente que está começando agora, tá? Então eu vou dizer para vocês o que eu costumo fazer. Ó, o que eu faço? Eu passo uma mão. Eu vou cortar agora, depois eu volto quando eu tiver terminado, para não ficar chato, tá?